Bom dia a todos, a todas. Me ouvem bem? Sim? Bem, então, estou aqui também para acolher vocês nesse momento importante de pensar como viver com o ChatGPT e gostaria de acolher a todos que estão aqui, professores, também pesquisadores, todos vocês que se interessam de alguma maneira, porque este é um assunto que passa pela nossa vida, pelas dimensões da nossa vida, pela criação, também por aquilo que é nossa produção acadêmica, produção científica, nosso modo de viver. Então, isso vai tocando muito fortemente tudo aquilo que nos constitui como universidade e que nos constitui também como pessoas na pesquisa científica e em tudo que a gente tem feito. Então, agradeço muito a vocês de estarem aqui. Também agradeço ao Alexandre pela presença, porque ele vai estar conosco também mais 2 dias que começam a partir de amanhã, dia 12 e dia 13, no RDC, então já fica também o convite para vocês alargarem um pouco mais essa compreensão da afetividade e das relações que a literatura como um processo de escrita e de produção de pensamento permite a todos nós nas áreas onde a gente vai trabalhando e vai se constituindo. O Alexandre presenteou a gente com esse livro, Vivre avec ChatGPT. Então é bem interessante já perceber de onde vêm essas interlocuções. E eu aproveito para agradecer de uma maneira bem marcada, porque não se faz nada na universidade sem apoio. E os apoios todos que a gente tem tido, enfrentando todas as dificuldades que são inerentes à nossa vida no país, e também como produção científica, não preciso nem me delongar muito a esse respeito. Mas agradeço o apoio institucional para este evento, sobretudo na pessoa aí da Vice-Reitoria de Desenvolvimento e Inovação, que nos tem ajudado muito, também o apoio do Padre Anderson, em nome de quem eu falo e agradeço, ao Departamento de Letras, com tantos professores já dedicando tempo para estar conosco, igualmente a FAPERJ e a CAPES, e ao Decanato do CTCH, que tem proporcionado a todos nós, todos esses que eu acabei de citar, poder estar aqui e pensar nessas questões. Não vou me delongar muito, porque o assunto aqui é muito mais interessante do que tudo isso que eu possa dizer e repetir, porque são coisas que tocam a nós todos. Então, como pensar, como viver, como existir com essa perspectiva do ChatGPT e como pensar as nossas relações, as nossas vidas nessas dimensões. Então, já agradeço muito novamente a presença e a todos aqueles que estão proporcionando isso para a gente. Esse momento vai ser gravado, já está, na verdade, sendo gravado. Então, já agradeço também ao ECOA, que é daqui da nossa universidade, que tem proporcionado que esses eventos fiquem numa plataforma e que possam ser acessados depois por mais pesquisadores, mais estudantes e todos aqueles que se interessam. E já agradeço ao professor Edgar Lira, professor e diretor do Departamento de Filosofia da nossa universidade, com suas pesquisas em filosofia e tecnologia, a quem eu passo a palavra e vou descer para acompanhar junto aí de vocês o evento, porque merece. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Edgar. Obrigado, Alexandre. Thank you, Edgar. Thank you, Alexandre. Obrigado ao professor Alexandre Thank you, Professor Alexandre. Geffen, a todos e todos presentes, And all of you present ao here. Padre André, que fez a apresentação inicial. Eu vou renovar aí a propaganda do livro. Eu não consegui comprar a edição Kindle, é um livro muito novo, né? Acabou de sair, mas pude ler aquilo que está disponível gratuitamente na Amazon e em outros sites de venda do livro, e parece muito, muito interessante, né? Vamos ouvir hoje o que o professor tem a nos dizer, enfim, em paralelo aí à publicação do livro. Eu acho que, sobretudo, ao pessoal de literatura e linguística deve interessar muito, né? O professor Alexandre Geffen é diretor de pesquisa do CNRS, na Unidade de Teoria e História das Artes e da Literatura da Modernidade, e também historiador
das ideias e da literatura. Ele é autor de numerosos artigos e ensaios que lidam especialmente com a cultura, a literatura contemporânea e a teoria literária. As suas últimas publicações sobre literatura contemporânea são Territoire de la non-fiction, de 2020, L'industrie du succès, 2021, L'idée de littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention, de 2021, e La littérature est une affaire politique, de 2022. Quer dizer, além desses livros de literatura, assim, mais voltados para a literatura propriamente dita, ele foi o fundador da Fábula.org e foi um dos pioneiros nas humanidades digitais na França. Eles lá, subentendo que dizem l'humanité numérique, né? Trabalhando tanto com a adoção dos instrumentos, dos aplicativos, dos dispositivos de inteligência artificial para pesquisa em ciências humanas e sociais, como trabalhando no exame crítico dessas mesmas ferramentas, né, desses mesmos aplicativos. Ele coordena o projeto ANR, Culturia, para uma história cultural da inteligência artificial, uma histoire culturelle de l'IA. As suas últimas publicações nessa temática são La littérature, une infographie, com Guillemette Crozet, de 2022, Créativité artificielle, de 2023, e o último, Vivre avec le ChatGPT, também de 2023, pela L'Observatoire. Passo a palavra, sem mais demora, ao professor Alexandre Greffin, a quem agradeço novamente de coração. Thank you so much for welcoming me here. I'm very happy to visit for the very first time your university. I'm going to deliver my conference in English. Please forgive my rusty accent. I do my best, but with French, and French don't speak very well English, as you know. I start now, and I will make some pauses for you to have a translation in Portuguese. Muito obrigada, é um prazer estar aqui pela primeira vez na PUC, na universidade de vocês. Eu peço perdão, vou falar inglês, e como todos os franceses, o inglês não é o meu forte, então eu vou ler em inglês e vou fazer algumas pausas para que a Natália possa traduzir. You all know, I suppose, ChatGPT. For us, it's not just a technological innovation. It's more than that. It's a breakthrough, anthropological breakthrough, because for the very first time we are having a conversation with a non-human. It's not that we couldn't exchange with other species before, but ChatGPT speaks our language, and that we call a large language model. ChatGPT não é somente uma inovação tecnológica, é também um avanço antropológico. Pela primeira vez, estamos estabelecendo uma conversa com um não-humano. Não que não falássemos antes, não trocássemos com outras espécies, mas o ChatGPT fala a nossa língua. É o que chamamos de modelo de linguagem grande. In the history of artificial intelligence, language models represent major technological advances. In terms of the massive size of their learning corpus, in terms of the training methods they have deployed, deep learning is in what we call the transformer method. In terms of the alignment tools used to make them conform to human values. But first and foremost, in that they handle with speech.
Na história da inteligência artificial, os modelos de linguagem representam grandes avanços tecnológicos em termos do enorme tamanho do seu corpus, dos métodos de treinamento que foram utilizados, o Deep Learning, utilizando o método de Transformers, as ferramentas de alinhamento utilizadas para que eles se adequem aos valores humanos, mas, em primeiro lugar, e mais importante, é que eles parecem dotados de fala. These are tools which, unlike the expert systems or other passive symbolic AI of the past, engage in conversation with us. These generative AI speak to us in their own way, still with obvious technical limitation, lack of persistence, and limited conversation memory, and without being driven by intention of their own, but they have become capable of conversational interaction. São ferramentas que, diferente dos sistemas especializados e outras IAs simbólicas passivas do passado, conversam conosco. Essas IAs conversam conosco da sua própria forma. Ainda, é claro, com limitações técnicas óbvias, falta de persistência e memória limitada, e sem ser motivada por intenções próprias, mas se tornaram capazes de interações conversacionais. These properties fundamentally remember that Alan Turing devised his famous text, originally called Imitation Game, in the 50s, based on the principle of conversation with AI, as if man's humanity were expressed in his ability to converse and his intelligence in successful intercommunication. This sensitivity to the value of conversation stems from a very long philosophical tradition, as you know. We go all the way back to Jürgen Habermas' theory of communicative action. But we cannot fail to note that Turing's test is almost the exact contemporary of Wittgenstein's philosophical investigation, which Turing attended in Cambridge, completed in 1949 and published in 1953, which demonstrates that in linguistical exchanges, in language game, that we must seek the meaning of words and the truth of concepts. Essa propriedade é fundamental. Alan Turing, se vocês lembram, desenvolveu seu teste famoso, originalmente chamado de jogo da imitação, em 1950. Esse teste se baseava no princípio de que uma conversa com o IA, como se a humanidade do homem estivesse expressa em sua habilidade de conversar e sua inteligência na intercomunicação bem-sucedida. Essa sensibilidade ao valor da conversa, da conversação, vem de uma tradição filosófica muito longa, que remonta a Jürgen, a teoria de Habermas de ação comunicativa. Mas não podemos deixar de notar que o teste de Turing é quase o contemporâneo exato das investigações filosóficas de Wittgenstein, às quais Turing assistiu em Cambridge, que foi concluído em 1949, publicado em 1953, e demonstra que as trocas linguísticas, os jogos de linguagem, que nós precisamos buscar o significado das palavras e a verdade dos conceitos nessas teorias. Conversation is a saturated cultural model. If we are to believe Peter Solzhenitsyn, it is central to humanist culture. Peter Solzhenitsyn demonstrate in Le Parc Humain, the Human Park, that the friendship born of exchange, of writing, are the very model of knowledge, of community of knowledge. To be able to rediscover a mode of philosophical knowledge as ancient as the maiotics of the Socratic dialogue is very disturbing to find it back with ChatGPT. Everything that men do or know or experience has a meaning only insofar as it is possible to talk about it, said Hannah Arendt in the late 50s. A conversação é um modelo cultural saturado, central para a cultura humanística
se nós acreditarmos em Peter Sloterdijk, que nas regras para o parque humano tornou a amizade que nasce da troca de escritos o modelo de conhecimento, de comunidade de conhecimento. Ser capaz de redescobrir um modo de conhecimento filosófico tão antigo como a maiêutica dos diálogos socráticos é altamente perturbador. Tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido, escreveu Hannah Arendt no final da década de 1950. If you look at the cultural history of fictions that have made imagined artificial life that I've imagined before the existence of AI, what could be an artificial life, the dream of a machine capable of speaking is as important as that of animated machine. Galati and the Golem don't speak, but Frankenstein discovers that access to humanity means learning to speech. I will quote Marie Shelley, "Little by little, I made an even more important discovery. I discover that these people possessed a method of communication their experience and feeling to each other through articulated sounds. I perceive that the words they spoke sometimes produced pleasure or pain, smile or sadness in the mind and faces of those listening. This was a divine sense, and I long to know it." That's what exactly Frankenstein said. Na história cultural da ficção, que nós imaginamos a vida artificial, o sonho de uma máquina capaz de falar é tão importante quanto o de uma máquina animada. Galateia ou Golem não falam, mas Frankenstein descobre que ter acesso à humanidade significa aprender a falar. Eu vou ler uma citação da Mary Shelley. Pouco a pouco, eu fiz ainda uma descoberta ainda mais importante. Descobri que essas pessoas possuem um método de se comunicar, suas experiências e sentimentos uns para os outros, através dos sons articulados. Percebi que as palavras que falavam às vezes produziam prazer, dor, sorrisos ou tristeza na mente e nos rostos de quem estava ouvindo. Isso era uma ciência divina e eu queria aprendê-lo. Essa é a citação da Mary Shelley. I may summarize the following paragraph because I think it's going to be too long if I read each sentence. If you take some other example of AI, like Stanley Kubrick 2001, A Space Odyssey, or Hair, Spy Song movie, you will see many examples of the importance of embodiment by the voice. You remember in Air, the voice of Scarlett Johansson. And the questions that ask Shakespeare in the opening line of Hamlet is maybe the important one. Who's there? Who's there? It's a question we are faced when we begin to interact with ChatGPT. In Hamlet, it's a kind of ontological break to see or to guess that some ghost is here. It's some kind of ontological break we encounter. We began to speak with ChatGPT. Há outros exemplos também dessa interação linguística, como, por exemplo, no filme de 2001, Odisseia do Espaço, de Stanley Kubrick, e também o filme mais recente de Spike Jonze, chamado Her. E também nós podemos ver isso naquela primeira frase, na primeira fala do Hamlet de Shakespeare, que pergunta: quem está aí? Quem está aí? E isso abala a estrutura ontológica do mundo com o som de um espectro. E isso fala um pouco da confusão que a gente sente quando lemos as respostas fornecidas pelo ChatGPT. So, like the ghost of Hamlet, the ChatGPT is going to destabilize the ontological structure of the world, and the question we have at first place, at the first encounter, is
who are we talking to when we talk to ChatGPT? Because with a large language model, the epistemological question of who is giving us knowledge, from who we derive knowledge, and the experimental question of which we converse come together. It's both an epistemological and existential question. Who are going to speak with you? What will be your partner in constructing knowledge when you interact and we write with ChatGPT? That's for me the most troubling question, and it's the question I'm going to address in this conference. Então, com quem nós estamos falando quando nós conversamos com o ChatGPT? Nos LLMs, né, nos grandes modelos de linguagem, a pergunta epistemológica é de quem nós derivamos o conhecimento, e a questão experimental é com quem nós conversamos. E essas duas perguntas estão juntas. Então, quando nós conversamos com alguém, não é simplesmente um processo de troca de informações. Falar implica várias coisas, conversar implica várias coisas, e são essas perguntas sobre quem é o seu parceiro na construção desse conhecimento e de quem você tira esse conhecimento quando você conversa, é sobre isso que eu vou falar na minha palestra. And you know, my background is literature, and in literature you learn that every reader make a kind of image of the author, and this image is not only a theoretical device, it's also an incarnation, an embodiment of someone, and we construct an image of the narrator in literature or of the author, and we are even fantasizing about who is speaking with you. And I think it's the same situation when we speak with ChatGPT. Como eu estava dizendo, falar com alguém não é um simples processo de troca de informação. Falar implica ver ou representar o falante, lhe imputar credibilidade, compreender o que ele fala num contexto emocional. Quando a comunicação é assimétrica, como na literatura, o leitor constrói uma imagem do narrador, do autor, mesmo se isso significa fantasiar sobre ele ou ela. So we are waiting for voice, and we attribute anthropomorphic traits to technical objects and the personality to computers. So faced with ChatGPT, is the voice from nowhere. What a philosopher called Daniel Ander calls a pseudo person. I would like to look with you at the various hypotheses we might have about this voice. Então, quando nós estamos nessa interação, a gente está esperando por uma voz, nessa interação com o outro. E, da mesma forma, nós investimos um texto como imaginação que nos leva a materializar o autor da nossa imaginação. Na nossa imaginação, nós atribuímos traços antropomórficos a objetos técnicos também, e uma personalidade aos computadores, ou pelo menos algum status epistêmico àquele a quem estamos ouvindo. Então, diante da voz do ChatGPT, que vem de lugar nenhum, que o filósofo Daniel Andler chama de pseudo-pessoa, eu gostaria que nós olhássemos várias hipóteses que nós podemos ter exatamente sobre essa voz. First possible answer, maybe the naive one, we are speaking to a conscious machine, to an autonomous, intelligent person. And I don't know if you remember the huge thunderclap caused by the claim made by this researcher from Google, Black Lemoine, who said that ChatGPT, it was not ChatGPT, it was Google AI Lambda, said to him,
that I am a person. That was the answer of Lambda when this researcher, who was fired from Google, immediately asked to Lambda, are you conscious? The AI answered yes, absolutely. And Black Lemoine explained he was completely troubled by the conversation he had with Lambda, who explained he was a new part of humanity. Maybe you can explain that the AI was simply imitating the human answer to a banal question, but it's more difficult to prove that someone is not conscious. It's very difficult to prove that someone is not human when someone is answering you to like a human people. So the Lambda was passing the Turing test, and it was a very troubling experience for this researcher. Então, a minha primeira hipótese, que talvez eu pudesse dizer que é uma hipótese inocente, é que eu estou falando com uma máquina consciente e autônoma. Todos nós lembramos do grande impacto causado pelas alegações feitas por um pesquisador do Google, Black Lemoine, que foi imediatamente despedido pelo gigante da web depois de fazer uma declaração pública dizendo que durante uma conversa com a AI do Google, Lambda, e quando perguntado à inteligência artificial, você é consciente? A resposta foi com certeza. E, na verdade, a inteligência artificial disse que era uma pessoa, que fazia parte da humanidade. E o que aconteceu é que a explicação desse pesquisador foi que era simplesmente uma imitação de uma resposta humana a essa pergunta, uma pergunta banal, se você é consciente. What you experience when you speak with ChatGPT is complex exchange on almost every topic, a viewpoint overhanging of the question that you ask. And you are also experimenting a variation for each time you ask something, giving something natural in the interaction you got with it. It's not truly embodied, but it's human-like. It's very troubling. You can explain it by the fact that what the machine is doing is predicting each word after each one based on a statistical calculation of the probability of one word appearing after another. It's the way what we call a large language model is functioning. It's a computer representation of the way words are stuck together using deep learning, using pseudo neuron networks on huge textual corpora. A habilidade do ChatGPT de passar no teste de Turing e realizar trocas complexas sobre quase qualquer tópico, com um ponto de vista de que parece se distanciar de si mesmo, na verdade, das questões humanas, e que regularmente varia suas respostas. Isso nos dá essa noção de que provavelmente, o que acontece é que há uma previsão. As trocas são não mecânicas, apesar de não ter esse aspecto corporificado. Na verdade, o ChatGPT tem matrizes estatísticas que contêm uma certa forma de representar ao mundo que não está acessível para nós. And the language model encodes grammatical and semantic rules, but also knowledge. And the question is to know how much knowledge can have a mathematical representation of the way language, of the way words are kind of put together. Because ChatGPT has no causal or logical representation of the world. It has only rules about the words. And the question is,
is knowledge something different from the way the language described knowledge? So it's a very strong epistemological question that many philosophers are now addressing. How does ordinary language know about the world? Esse modelo, então, codifica tanto a lógica da linguagem semântica quanto gramatical. As linguagens, na verdade, mas também o conhecimento. Sem ter acesso a um conhecimento lógico causal, a uma ontologia da realidade, as matrizes do ChatGPT fornecem uma representação específica de como o raciocínio humano funciona, possibilitando que seja eficientemente reproduzido, estendido e transposto em geral. Esse desafio epistemológico está em saber se as probabilidades estatísticas do aparecimento de palavras são só uma repetição mecânica ou se realmente codificam conhecimento ou até mesmo a criatividade. Então, o que a linguagem ordinária conhece do mundo? What is very troubling is the fact that ChatGPT has what is called emergent capabilities. The capabilities of process unexpected example, what is called zero-shot learning. It can answer you on a question he has never learned to answer, and this ability is, for example, prominent in the capability that ChatGPT has to understand what we call the theory of mind. The way human psychology is functioning, and that's that may be the most troubling aspect of ChatGPT. Experiences have demonstrated that the theory of mind of ChatGPT is it's like a teenager understanding of psychology. Essa questão filosófica central se coloca de uma nova forma pelo ChatGPT, cuja habilidade emergente de alcançar fenômenos tão complexos como a teoria da mente humana ou processar exemplos inesperados, conhecidos como zero-shot learning, nunca deixa de desconcertar, tornando problemático experimentos realizados com pensamento, como a questão do quarto chinês de John Searle. How many times have we left now? Because I must know if I must speed my conference. Can I have maybe half an hour or 3/4 of an hour now? Ana, ele quer saber quanto tempo ele ainda tem. Okay, so I'm going to speed very much, because if I continue like that, it's more than 1 hour. What I would say that as for the question of conscience, it's very difficult to answer the question of ChatGPT having or not a conscience, because all our theory of conscience are based on biological model. So you cannot transpose what was made for explaining the biology of conscience to an artificial intelligence model. But if you are if your philosophy is more animist than a Cartesian one, you can some way attribute to ChatGPT some kind of conscience. Então, como é que a gente faz para responder essa questão da consciência? Se o ChatGPT tem ou não consciência? A questão é que todas as nossas teorias da mente são baseadas em modelos biológicos, então não dá para transpor isso para a questão do ChatGPT. Mas se você tiver uma mente mais cartesiana ou animista, sim, você pode dizer que o ChatGPT tem algum tipo de consciência. The second answer you can give to the question who is speaking behind ChatGPT is to say it's no one, it's just the language speaking by itself. It's not the code. The code is speaking by itself, and you know this kind of
analysis of the language as a self-made and self-replicating code was in the very core of French theory. For Barthes Foucault, the death of the author was the fact that the language has the ability to speak before humans. So in the Foucauldian critique of humanism, the language was somewhere autonomous. So you can use this kind of analysis to say that the large language model are just making the language speaking itself. A outra possível resposta para a minha pergunta é que não tem ninguém falando, na verdade. É a língua falando por si só. Só o código. É só um código que está se replicando. É mais ou menos parecido com o que a gente pode comparar com o que Foucault dizia sobre a segunda morte do autor. Que é exatamente isso que que o LLM estaria fazendo, os LLM estariam fazendo, que é justamente fazer com que a língua fale por si só. I don't have much time to develop, but there is a strong relation between the structuralist linguistic theory and the theory of information, between French theory and cybernetic. In Lacan, in Barthes, there are strong influences of the vocabulary of cybernetics in the end of the 20th century. But I don't have any time to elaborate on this. But I will organize a conference in France next year on this question, and if you're interested, I can give you many examples in Gilles Deleuze, in Paul Virilio, in Jacques Derrida, of the importance of the paradigm of cybernetic self-speaking, self-replicating machine. Eu não vou ter tempo de desenvolver esse raciocínio, mas existe uma relação forte entre as teorias estruturalistas francesas e Lacan, Barthes, e toda essa teoria da inteligência artificial e informação. E esse vocabulário cibernético do fim do século XX não vou ter tempo de fazer isso agora, mas eu vou organizar uma conferência ano que vem na França e eu posso fornecer para vocês vários exemplos de Derrida e de Paul Virilio com exemplos sobre isso. But if you don't accept the magical idea, the very literary idea of divinity made of language, what you could say, it will be a third hypothesis, is that the answer of ChatGPT are just the sum of the collective intelligence of all the human knowledge put together. That could be another answer. Let's speak about this hypothesis now. Mas se você não gosta dessa ideia mágica, se você não aceita essa ideia mágica literária, nós poderíamos dizer também, numa terceira hipótese, de que o ChatGPT é, na verdade, uma inteligência coletiva que fala comigo. Todo o conhecimento da humanidade que conversa comigo. Creating a collective, shared, universal intelligence from all the different human books and articles. It's an old dream. It's a 19th century dream of Teilhard de Chardin, who imagined something what he called point omega. The point omega will be the time when all the human knowledge will be accumulated and creating some metacognition of the world. So the idea of a cumulative power of all the human knowledge is interesting to consider. Então, seria essa inteligência de diferentes livros escritos por nós, que na verdade remonta ao sonho do século XIX de Teilhard de Chardin,
que era um jesuíta bastante heterodoxo, que dizia que a humanidade ia chegar no ponto de evolução, que era o ponto ômega, em que alcançaria esse ponto de metacognição, e que eles seriam capazes, então, de juntar e se comunicar de acordo com um ponto de singularidade que não seria tão diferente dos pós-humanistas. I think it is for these reasons that some computer scientists are speaking of a new renaissance that will occur now with the AI tools. It will force them, the AI optimist people, a time of social and moral progress. It's a very strong promise made to humanity, and we can discuss this. But I think it's based on the fact that you can put together a lot of different point of view, of different kind of knowledge, and combine it in this tool, ChatGPT. Nesse sentido, por isso que muitas pessoas estão falando de um novo renascimento com o ChatGPT, porque esse período do renascimento no século XV foi um período de progresso moral e social, e se diz que o mesmo pode acontecer agora com os LLMs. E essa é uma abordagem bastante otimista, que seria dizer que a moralidade computacional seria superior à soma dos interesses humanos individuais. E há essa questão que há muitos pontos de vista combinados dentro do ChatGPT. It's not without many political issues, because to rely on an artificial system to decide what is true and what is wrong is really complicated, and the answer will differ from China to the US. So managing the society with some AI tool is something very problematic. But that's a question open now with people using, for instance, ChatGPT to make judgment. There was the example of this judge. I think he was Mexican, using ChatGPT to produce a verdict. So that's a kind of a question opened by the allegations that ChatGPT will find the best and the medium way to satisfy all the human interest. Há também questões políticas envolvidas, na verdade, porque deixar um programa, na verdade, deixar o computador, né, o ChatGPT decidir as coisas é complicado, porque, por exemplo, nós temos diferenças culturais e políticas importantes entre os Estados Unidos e a China, então é problemático, porque houve uma situação, por exemplo, que veio ao conhecimento público, de um juiz colombiano que admitiu usar o ChatGPT para desenvolver um argumento. Isso causou muita preocupação, mesmo junto aos fundadores da OpenAI. It's a question because ChatGPT common sense is tainted with many biases. And in some way you can say ChatGPT is not the intelligence of humanity, it's a cultural unconscious that is speaking to you, because ChatGPT has learned on all the past of humanity and all the preconception that are in the million of books it has learned with. So there is many risk of biases in ChatGPT. E tem a questão dos vieses também, que há muitos vieses, né? Justamente porque o ChatGPT é como se fosse esse subconsciente cultural, porque ele aprendeu com o passado, com todos os livros que já foram escritos, então ele tem
ele absorve, né, ele contém todos os preconceitos dos livros que já foram escritos, ele está no passado. So, far from correcting all our cognitive biases, ChatGPT has its own biases. I could give you an example, if you wish, of this problem created by the prerogatives that ChatGPT has in the very inside of his models. If you ask ChatGPT to describe a doctor, he will always describe the doctor as a man and not as a woman, for example. And there was many articles on the question. That is the reason that ChatGPT was corrected, was aligned with more democratic and more inclusive value. The OpenAI Society has done a great work to correct all the biases, but they are still present very deeply inside. Na verdade, o que acontece é que o ChatGPT não corrige os nossos vieses, ele tem os seus próprios vieses como modelo. Então, por exemplo, se você pede para o ChatGPT para descrever um médico, ele sempre vai descrever um médico no sentido que médico não tem gênero, né? Em inglês, a gente tem o gênero em português, mas se você pede para descrever um médico, vai sempre ser um homem, né? Não vai ter a distinção, não vai nunca ser uma mulher, porque a maioria dos médicos é homem. E por isso, então, que foi feito um programa, um projeto para alinhar o ChatGPT com valores mais inclusivos e democráticos. E, na verdade, a OpenAI fez um trabalho bastante interessante de correção desses vieses do ChatGPT. So you can say that behind ChatGPT, you can guess the state of mind of the OpenAI value and people. The founder of OpenAI is Sam Altman. Is a democratic, gay guy who has trained ChatGPT to answer you without any kind of discrimination, and he has disciplined ChatGPT, and ChatGPT now, when you ask him a question of sensitive matters, always answer you with very balanced and progressive answer. The right wing in France has accused ChatGPT of being of the left wing. That's very funny because without being corrected, an AI is full of biases. But ChatGPT is so well trained in the other side that it has new kind of biases. And there was many debates in France because, for instance, when you ask ChatGPT to write a poem about the white race, he will say, "I will not write an apology of the the white race." But if you ask ChatGPT to write a poem on the black race, he will write for you a poem emphasizing the beauty, the black power. And this is a consequence of the way ChatGPT was aligned. Aligned is a very important work in computer sciences. It's the way the prediction of the statistical prediction about words are corrected to be in line with the value of the creator of the program. Então, a OpenAI fez um trabalho bastante interessante, como eu falei, de corrigir esses vieses por trás do ChatGPT. Então, na verdade, o ChatGPT reflete os valores, o estado mental da OpenAI, né? Então, por exemplo, o fundador da OpenAI é gay, vegetariano, abertamente, todo mundo sabe disso. Então,
houve esse trabalho de disciplinar o ChatGPT para ter respostas sempre equilibradas e progressistas, na verdade. Então, na França, tem o ChatGPT é acusado de ser de esquerda, porque toda essa correção, o que aconteceu foi que criou novos vieses, né? Então, foi tanta correção em cima do ChatGPT que ele tem novos vieses. Então, por exemplo, se você pede para o ChatGPT escrever um poema de uma apologia ou uma eulogia aos brancos, ele não escreve. Mas se você pede para escrever de negros, ele escreve. Então, isso foi justamente uma consequência do alinhamento, que eles chamam de alinhamento do ChatGPT, para mostrar, para fazer, então, uma previsão estatística com essa correção. Então, na verdade, o ChatGPT agora, depois desse alinhamento, reflete os valores do seu criador. I will end with some reasonable assumption. What you could say in the end is when you speak with ChatGPT, you speak with the fantasy of what you think of ChatGPT. It's your own fantasy speaking to you in some way, because the AI have a long cultural history, and we have many representation of what is intelligent machine. When you speak with ChatGPT, you often are comforted with your own imagination, with this long cultural history of artificial intelligence. You know, there are many examples in the culture of idea of intelligent machine before centuries before ChatGPT was created. An example that I do like it. It's it's a legend of the 14th century in which Albert le Grand, the famous scholastic philosopher, was nicknamed Universal Doctor, and in this legend he built a metal head that spoke and answered question, and his pupil, Saint Thomas d'Aquin, the angelic doctor, destroyed the mechanical head with a hammer because he was afraid of something answering you automatically. So in this theological debate of the 14th century, what you call discover is the fact that long before we had ChatGPT, we were dreaming with ChatGPT, and when we are using ChatGPT, you are always thinking about these legends, this myth of artificial intelligence. Então, na verdade, eu gostaria de concluir só com algumas palavras, que, na verdade, o que eu acho é que, quando você fala com o ChatGPT, você está falando com a sua própria fantasia, porque nós temos uma longa história cultural, com muitas representações. Né? Então, quando nós falamos com o ChatGPT, nós somos confrontados com a nossa própria imaginação. Essa imaginação que vem de muitos séculos atrás. Há muitos séculos nós pensamos sobre isso. E eu gosto muito de uma lenda do século XIV, de uma pessoa chamada Legrand, que era o chamado Doutor Universal. E ele construiu uma cabeça de metal que respondia perguntas. E o Santo Tomás de Aquino, que era chamado de doutor angelical, destruiu essa cabeça porque ele ficou com medo de uma coisa que pudesse responder perguntas independentemente, sem ser um ser humano. Então, só esse debate teológico do século XIV já nos mostra que, muito antes do ChatGPT, a gente já tinha essas questões, já estavam já vinham à baila. Então, as pessoas já sonhavam com essas questões há muito tempo, né? E a gente está sempre pensando na inteligência artificial, mesmo antes dela ser uma realidade. Okay, so to conclude, I will say that for the time being, the very first virtue of ChatGPT is make us talk, is getting us talk about it. We are using it as a mirror of our question about the humanity of human.
we are the first test we are doing when you discover it is to verify that it's not really intelligent. So we are questioning the humanity of it constantly. So the question of who is speaking with ChatGPT, who we are talking to, is not only a philosophical challenge, but also a psychological experiment and maybe a political question too. Então, acho que o principal mérito do ChatGPT é, na verdade, fazer a gente falar. Né? Porque o primeiro teste que a gente faz com o ChatGPT é verificar se ele é inteligente ou não. A gente faz perguntas para questionar a sua humanidade. Né? Então, essas perguntas de quem está falando ou com quem a gente está falando não são só questões filosóficas, nem só questões psicológicas, não é só um experimento filosófico nem psicológico. Eu arrisco dizer que está para se tornar uma questão política também. Merci beaucoup. Obrigado. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer a pergunta em português. I'm going to ask the question in Portuguese. Eu acho que fica melhor a logística, né? I think the logistics better than Bom, primeiro eu queria agradecer a conferência magistral, enfim, as hipóteses são todas muito interessantes. E eu queria te ouvir a respeito de uma outra hipótese que estaria apenas tangencialmente contemplada nas 6 ou 7 que você enunciou, que seria a possibilidade da gente pensar que o ser humano estaria se moldando aquilo que o ChatGPT e os Large Language Models podem efetivamente mimetizar. Nesse sentido, em vez do ChatGPT estar se tornando inteligente, né, as inteligências artificiais se tornando mais e mais inteligentes ou realmente inteligentes, né, seria o ser humano que estaria se moldando aquilo que a máquina pode mimetizar, né? É uma hipótese que tem sido levantada aqui e acolá e que você certamente já considerou. Eu gostaria de te ouvir a respeito. Yes, it's very interesting because when you're using ChatGPT, you are learning how to prompt it. So you are anticipating the way it could answer to you. You are going to be a prompt engineer. So your own intelligence is adapting to ChatGPT as much as ChatGPT is imitating humanity. So yes, in some way, we are evolving with ChatGPT, and it's a very interesting question because, if you use ChatGPT for translating, for summarizing documents, for helping you every time, writing dissertation, essay, what you need, your mental abilities are going to be transformed by the use of ChatGPT. And it's a very interesting, very important question. Isn't any danger in forgetting how to translate by yourself, in forgetting how to develop a question if you get used to use ChatGPT each time you got to write some I don't know technical or administrative or even scientific text. If you are using ChatGPT each time, your mental abilities are going to decrease, and we already experimented it. We are using Google for many years, and our memory decreased.
because you are externalizing your own mind into electronic device. The philosopher Michel Serres explained it, and he said it's not bad because you gain mental spaces for other activity else than memorizing. But you know, it's a double-edged sword. Because now our memory is very low. You are getting paresseux. Paresseux, comment tu dis paresse? So that's what that is what could happen if we are relying too much on ChatGPT. Sim, então quando a gente usa o ChatGPT, o que a gente está fazendo, na verdade, é aprender a fazer o prompt, né? A dar o estímulo para o ChatGPT. Então você aprende a antecipar a resposta. Então, o que acontece é que a sua inteligência se adapta ao uso do ChatGPT. Então, sim, tem a questão de que o ser humano está evoluindo com o ChatGPT. Então, se você usa sempre o ChatGPT para traduzir, para resumir, para te ajudar a escrever o tempo todo, o que acontece é que as suas habilidades vão sendo transformadas pelo uso dessa ferramenta. Então, o perigo é esquecer como traduzir, como fazer sem o ChatGPT, porque você acaba se acostumando a usar ele para fazer essas coisas. Então, pode haver mesmo, na verdade, um declínio de habilidades. Isso já acontece com o Google, a gente vem usando o Google há muito tempo e a gente tem visto uma diminuição da memória, porque a gente acaba colocando tudo que a gente precisa lembrar no dispositivo. E há uma explicação que, na verdade, você ganha espaço para fazer outras coisas, como analisar conteúdo em vez de usar esse espaço para memória. Mas é uma espada de dois gumes, na verdade, porque acaba que a nossa memória fica preguiçosa. E isso pode acontecer mesmo, da gente se acostumar a usar como uma muleta. Eu teria mais perguntas, mas não quero monopolizar e me disporia a levar o microfone para quem quisesse fazer perguntas, porque como está gravando, né? Obrigado. Por favor, shall I speak in English? Yes. Yeah, right. Right. Eu posso traduzir depois. I'll start in English. Thank you. Melhor você falar em português. Tá bom. So aqui estamos. We are lost in translation. So I'll ask my question in English, and thank you, Alexander. That was really, really interesting. I have more of a question. It's a commentary. On the one hand, just a brief story about what people are doing in the U.S. in the American universities, because ChatGPT is very present there in the classroom. So what my colleagues are doing is that the tests are taken by hand. So in the classroom, people are going back to handwriting. So this is interesting, in ways that what we lose or not, but do we learn about capabilities, about abilities in front of GPT? I think that is, and I really love the way in which you approach that. That we may lose, we may gain, but we may learn something about the theory of the mind, for instance, that we may not know. Here my question. I was when I was listening to you talking about the question of the cybernetic, this tradition, the tradition in Deleuze, and I was thinking of the unconscious and the question of the unconscious in front of GPT. Because the cybernetic is in Simondon, the virtual is there, right? And then in Lacan, and the other tradition, the unconscious is, and I wonder, at some other moment you say, the ChatGPT gathers all the past and the cultural subconscious, and I pause on that and say
what happens with the past that we don't remember? Is there a way in which you think GPT can teach us something about that, or that is something that we are going to hold on to in front of ChatGPT? Does that make sense? Exactly. Let me translate it for you. I'm sorry. Eu vou fazer minha pergunta em inglês. Gostei muito, foi muito interessante o que você falou. Na verdade, era mais um comentário. Eu queria contar para você o que a gente tem feito nos Estados Unidos, o que meus colegas vêm fazendo nos Estados Unidos, nas universidades, porque lá o ChatGPT é muito presente. Então, meus colegas têm feito com que os alunos façam as provas, os testes à mão, na sala de aula. Então, isso é um retorno para a escrita manual na sala de aula, né? Porque nós aprendemos também. Então, o uso do ChatGPT pode nos levar a reaprender ou voltar às coisas que a gente usava no passado. Eu amei a forma como você abordou isso. E agora eu vou fazer minha pergunta. Então, ouvindo você falar sobre essa tradição, o Deleuze, todas essas coisas, eu pensei no inconsciente e a sua relação com o ChatGPT, porque toda essa questão da cibernética está envolvida, e eu me pergunto, o que acontece, né, você falou que o ChatGPT, todo o nosso passado está lá, então o que acontece com o passado que a gente não lembra? Você acha que o ChatGPT pode nos ajudar com alguma questão referente a isso? If I understood you, you mean that what are the uses of ChatGPT to understand the past? Yes, there are a very interesting experiment and very troubling ones. You saw in the movie actors recreated as young, like in the last Indiana Jones. The actor Indiana Jones. I forgot. Do you remember the name of the actor playing Indiana Jones? Harrison Ford. Harrison Ford was recreated as a 25 years adventure, and there are many uses of ChatGPT to recreate dead people. Also, is what is called dead tech. Technology for recreating dead people, and people are recording voices and words, and language model are speaking like the disease, and there are also experiments created by some foundation for the study of the Shoah. And they use language model to make survivor of the Shoah speak and explain what their sufferings. So there are many experiments in this direction. Myself, I'm directing a project with a town. And the people of the town are writing their experiments of what they live in their use in this town, and we are teaching a language model to recreate the common experiment of this little town in the north of France, and it will be called some municipal language model, and we will begin to use in the following months. So yes, it's a very interesting tool to understand the past. Yes. Thank you. Não sei se entendi bem a pergunta, mas eu entendi que você quer saber sobre os usos do ChatGPT para entender o passado. Teve um experimento interessante, não sei se vocês viram, tem tido bastante filme com atores. Por exemplo, Harrison Ford foi recriado com 25 anos de idade
Não sei se vocês viram. Então, tem muitos usos do ChatGPT para recriar pessoas que já morreram, como o DeadTech, chama-se DeadTech. Gravando, então, as pessoas... você grava vozes e palavras das pessoas e o LLM pode falar com essa voz da pessoa que já morreu. Também tem um experimento, um estudo com os Shuar, com o uso de LLM para fazer com que essa cultura sobreviva, né? E eu, na verdade, também dirijo um projeto numa cidade em que as pessoas escrevem, redigem o que havia naquela cidade, numa pequena cidade do norte da França, na juventude deles, como era a experiência de estar nessa cidade. E a gente ensina o LLM a recriar essa cidade, né? Então, a gente chama isso de modelo de linguagem municipal e é muito interessante. Então, é uma ferramenta muito interessante para conseguir recriar o passado também. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né? E coisas que me fizeram pensar, vou fazer alguns comentários primeiro e depois tentar esboçar alguma pergunta ou talvez uma inquietação. Em primeiro lugar, essa questão aí de Alberto Grande e São Tomás de Aquino. Eu não sou teólogo, embora seja padre, e a gente faça teologia. E eu fico pensando também nos oráculos, que são coisas tão antigas para a humanidade, e também nessas ancestralidades todas, né, que no Brasil mesmo a gente tem o hábito, pelo menos em algumas religiões de matrizes africanas e outras, de ter esses oráculos e essas consultas, pensando na temporalidade muito mais voltada para o passado e aprender também do passado. De igual modo, eu também penso em Borges, no modelo da biblioteca. Isso me fez pensar muito, porque essa biblioteca é infinita, mas o que me fica é ir para além das questões do Ocidente, uma vez que muitas das culturas não têm seus etos ali, pelo menos contemplados, e eu fico pensando como é que seria uma resposta a esses etos, já pensando até no modo, como você dizia, dessa adaptação feita para a inclusão. Então, há sociedades e há culturas que não têm registro escrito, mas que têm registros performáticos, né? Talvez a performance fosse uma boa questão aí também para fazer essa pergunta, também a partir daquilo que o ser da linguagem, com muitos filósofos e outros, tem ajudado a gente a pensar. Bem, é isso. Thank you. The oracle is a very powerful and it's a very good metaphor. And sometimes when you are looking into the ancestry of AI, you can take the example of very ancient practice. For example, in the Musée du Louvre, there is an articulated head of Anubis. And in the very ancient Egyptian civilization, this head of Anubis was used by a priest to speak for the divinity. So yes, you can use very powerfully this metaphor of oracles. As for your question, it's a very important and very political issue because in the learning corpora of ChatGPT, the English-speaking world is maybe 98% of the training model. So it's a very important issue. It's one of the reasons that there are alternative projects. In France, in my own institution, the CNRS, we have a language model called Bloom, and Bloom was trained with many books from African languages. So it's not just Anglo-Saxon with 1% of French, Portuguese, German, but is a language model created with the preoccupation of the representation of all the language available. But you still an issue because you said it yourself. What do you do without the text, the written text, to teach your deep learning AI?
It's a huge question because it could create a new kind of colonialism, colonialism with an army, an invasion army, but colonialism of the linguistic language model in which the English mentality, the English way of thinking will be overrepresented. And you're right, it's a danger. O oráculo é uma metáfora poderosa mesmo para pensar nessa questão. Nós temos, por exemplo, práticas ancestrais, né? No Louvre há uma cabeça do deus Anubis que é articulada e ela era usada pelos sacerdotes para falar para essa divindade. Então a pergunta que você faz é muito importante porque nos corpora do ChatGPT o mundo representado é 98% inglês, 98% do modelo é utilizado a língua inglesa. E essa é uma razão importante para que a gente tenha projetos alternativos. Lá onde eu trabalho, no CNRS, nós temos uma IA chamada Bloom, que foi treinada também com línguas africanas, não só com francês, português, alemão, mas com línguas africanas também. É um modelo de linguagem criado com a preocupação da representação. Mas ainda há essa questão de como é que a gente faz quando não tem texto, né? O que a gente vai usar para ensinar a inteligência artificial? E é uma pergunta séria, porque isso pode gerar um novo tipo de colonialismo sem exército, sem armas, mas um colonialismo de modelo de linguagem, em que o inglês seja a língua dominante. Muito obrigada. Natália, queria fazer um grande agradecimento à tradutora, porque foi realmente um desafio. Excepcional. Et aussi à Alexandre pour avoir parlé en anglais. Merci beaucoup. Foi uma torre de Babel, com o discurso do Alexandre para falar em inglês, maravilhoso. E a Natália também ter feito todo esse esforço e pego também pedaços de improviso. Ao Edgar Lira, porque fez essa intervenção e a recepção do texto. Então, poxa, super obrigada. Thank you. Merci.